Bom, agora que a gente já falou um pouquinho da importância de fazer uma divisão setorial, eu vou mostrar para vocês a minha divisão setorial, os 11 principais setores que eu acompanho na Bolsa. Deixa eu mostrar aqui que, primeiramente, não tem uma regra rígida para uma divisão setorial. Vou mostrar, antes de mostrar meus 11 setores, eu vou mostrar a divisão da BMF Bovespa. E você percebe que, se a gente pegar aqui por setor de atuação, você vai ver que tem várias divisões aqui. Tem setor de bens industriais, construção e transporte, consumo cíclico, não cíclico, financeiro, materiais básicos, petróleo, gás, tecnologia de informação, telecomunicações e utilidade pública. Cada um é dividido em água, saneamento, energia, gás, telefonia fixa, móvel. Enfim, tem vários setores e subsetores. E qual o problema de fazer uma divisão setorial tão longa? É que pela pouca quantidade de empresas brasileiras listadas na Bovespa, a gente não consegue fazer uma divisão tão específica, senão acaba criando setores de uma empresa só. Só, por exemplo, se a gente comparar com os Estados Unidos, o S&P 500, que é um dos principais índices de ações nos Estados Unidos, são as 500 principais ações da Bolsa Americana. Ou seja, só as 500 principais estão no S&P 500, né? Então imagina quantas outras não tem. Enquanto aqui no Brasil, o Ibovespa tem 60 e ações com uma liquidez considerada, a gente não deve passar de 250 ações com liquidez no mercado brasileiro. Bom, eu separei em 11 setores. Eu vou falar nesse primeiro vídeo dos 3 setores mais defensivos. A gente vai por ordem de mais defensivo até o mais arriscado. Se fosse pensar em beta, a gente está indo do beta do menor beta para o maior beta. Bom, primeiro setor, o setor de utilities. O setor de utilities a gente poderia dividir em... São as empresas que atendem às necessidades básicas, né? Então, empresas de energia e saneamento. Quando que eles ficam atrativos? Ficam atrativos principalmente em momentos de incerteza na economia, porque são setores que a demanda não tende a sofrer tanta oscilação, né? Você vai ter que continuar usando energia, as empresas vão ter que continuar consumindo energia e água, e também não tem como você fugir e buscar um novo consumidor, um novo ofertante de água e energia, né? Então eles ficam atrativos em momentos de maior incerteza. Há os riscos políticos, né? Eu vou falar rapidinho de um risco político e o risco climático que a gente viu até nos últimos anos, com a ameaça de falta d'água em São Paulo, colocou muitos reservatórios em risco, né? Mas um risco político que existe, vou citar o do dia 7 de setembro de 2012, dia que a presidente Dilma Rousseff assinou a MP 579 e modificou todos os contratos de concessão de energia das empresas do setor elétrico, puxou forçadamente para baixo. Isso fez com que ações do setor caíssem mais de 20% no dia seguinte, na volta do feriado. A gente está falando de um dos setores mais defensivos da Bolsa, né? Cair 20% no único dia foi uma grande surpresa negativa e acabou tirando muito esse critério defensivo do setor. Quais são os exemplos desse setor, né? A gente tem do setor elétrico, Eletropaulo, CESP, CEMIG, Copel, CPFL, Eletrobras. E no setor de saneamento a gente tem a Sabesp de São Paulo, né, e tem a Copasa. Ainda no setor de elétricas, eu queria fazer uma divisão entre 3 grupos, né, que existem dentro do setor elétrico. O setor de geração, transmissão e distribuição. Geração são as hidrelétricas e termoelétricas que são localizadas bem longe do centro de consumo. Um exemplo de empresas geradoras de energia na Bovespa são a STT e Tractebel. De transmissão é quem leva essa energia gerada, né? Então temos, por exemplo, a Eletrobras, a Taesa, que é de Minas Gerais, e a Transmissão Paulista, que é a de São Paulo, também conhecida como CETEP. E de distribuição são as responsáveis pelas contas que recebemos em casa, né? Quando a gente recebe a conta, a gente não recebe da Eletrobras, da Taesa ou da Transmissão, a gente recebe da Eletropaulo, da CEMIG, da Light e da Copel. Isso tem também as empresas de atividades integradas, né, que possuem os 3 grupos numa só, são a CEMIG, a Copel e a CPFL Energia. Desses 3 segmentos, o que acaba sendo mais blindado, por exemplo, naquela MP 579 que eu mencionei no vídeo anterior, né, no slide anterior, a mais blindada fica com o setor de transmissão, porque quem vai
o impacto na conta iria no setor de distribuição e no de geração. O de transmissão ele apenas transmite a energia, então são empresas que têm um resultado muito mais resiliente do que as de geração e distribuição. Por isso que elas acabam tendo não só resultados operacionais melhores, como bons pagamentos de dividendos, são mais consistentes e um desempenho melhor na bolsa. Falando de outro setor defensivo, o setor de consumo não cíclico são aquelas empresas cujos produtos fabricados não sofrem bruscas oscilações de demanda em determinado período ou em momento da economia. A gente não falou muito disso em microeconomia, mas existem os bens de demanda elástica e inelástica. Os de demanda elástica, conforme há uma distorção de preço, há uma distorção em algum indicador macroeconômico, como inflação, taxa de câmbio, os bens de demanda elástica tendem a ter um impacto na demanda caso o preço mude muito forte. Já os bens de demanda inelástica, eles tendem a responder de uma maneira mais contida, eles são menos sensíveis a variações de economia ou de macroeconomia ou simplesmente variações de preço. Então, quais são os bens quem faz consumo não cíclico, né, e tem ação listada na bolsa? Tem a Ambev, que a gente já deu alguns exemplos com ela. Tem o Pão de Açúcar, que apesar de ter tido resultados ruins, supermercados produzem bens de consumo não cíclico, né? Embora há momentos do ano que a gente consuma mais, mas são produtos que sempre vão ter demanda. Assim como a Hipermarcas, que praticamente vende vários produtos ligados à saúde, beleza e bens comercializados em farmácia. E por último, a nossa querida Raia Drogasil, essa até deixei em negrito aqui porque é uma das preferidas da carteira Infomoney nesse ano e foi uma das grandes ações dos últimos anos e acaba se beneficiando tanto por ser um bem de consumo não cíclico, como ser muito bem posicionada no seu setor de atuação e também até por aquela questão de mudança conjuntural, né? Quando a gente falou de quais empresas que se beneficiariam com a população mais velha, a Raia Drogasil é uma delas. Em vermelho eu deixei a Souza Cruz, porque ela não faz mais parte da bolsa, mas eu gosto sempre de citar ela porque foi um case de muito sucesso na bolsa. Então essas empresas ficam atrativas quando há momentos de incerteza na economia e os riscos são quando a recessão é tão forte que impacta até mesmo elas e também aumento de custos e tributos extras. Como são empresas que têm um resultado mais resiliente, obviamente quando o governo precisar tributar algum setor, ele vai lembrar dessas empresas. Foi o que aconteceu com a Souza Cruz, na época que o governo deu o benefício do IPI para bens de linha branca, ele compensou isso aumentando o tributo do cigarro. A Ambev também é bem lembrada quando tem algum aumento de tributação. O último setor mais defensivo que eu queria falar são de concessões rodoviárias. As empresas que administram as cobradoras de pedágio, vamos dizer assim, né? Eles têm a receita lastreada à cobrança de pedágio, então acabam sendo protegidas pela inflação, já que a tarifa do pedágio, o contrato dessas empresas concede a elas o direito de ajustar o preço do pedágio a algum índice de inflação. Então eles ficam atrativas quando o cenário de inflação está em alta e também eles tiram proveito tanto da economia forte como fraca, né? Com a economia fraca e a inflação crescente e uma expectativa pior para a economia em geral, elas são um case seguro, né? Já que ela vai ter o recebimento de pedágio conforme as pessoas vão passando pelos seus pedágios e essa cobrança vai acompanhar a inflação, então ela consegue ser um case defensivo. E em relação aos riscos, né? Tem o risco político, né, que também muitos setores na bolsa acabam tendo um risco político de alguma intervenção na cobrança de pedágios ou alguma coisa desse gênero, e também na alta de juros, né? As empresas de concessão rodoviária, elas são as que mais respeitam aquela regrinha de fluxo de caixa que a gente falou de trazer para valor presente, porque são empresas que os projetos são muito longos, né? Para construir uma rodovia, por exemplo, ou agora muitas delas estão entrando no mercado de metrô ou de aeroportos. Então são investimentos muito longos que demandam um grande investimento e o resultado vai vir só lá na frente. E como é que você mensura isso? Você faz o cálculo da TIR, a taxa interna de retorno.
Então essas empresas elas se endividam demais se essa TIR for compensar o custo da dívida, né? Então se você tem um projeto cuja TIR é 25% e o custo da dívida é 10%, 12%, você vai se alavancar, vai pegar um baita empréstimo porque essa TIR vai compensar esse seu empréstimo, então vale a pena fazer esse financiamento. O que acontece quando os juros sobem? Quando os juros sobem, essa distância, né, entre a TIR e a taxa de juros, ela acaba diminuindo. Então acaba perdendo essa gordura que você tinha com um projeto muito mais vantajoso. Em outras palavras, a ação acaba cedendo um pouco quando tem um cenário de alta de juros. Quem são os exemplos no setor? A gente tem aqui a CCR, a Arteris e a Eco Rodovias. A CCR, que inclusive ela administra várias rodovias, mas também está trabalhando em aeroportos e em metrô. Um outro risco que vale a pena comentar delas está ligado aos leilões de infraestrutura que o governo tenta fazer, mas por não conceder as famosas taxas de retorno, uma TIR favorável para o investidor, acaba não trazendo investidores interessados. Então, muitos projetos acabam ficando engargalados e atrapalhando a evolução desse setor no mercado brasileiro.